Mas ontem foi uma noite bem especial e tivemos um ensaio também à tarde e eu falei com o Vitor, hoje eu vou ficar só para pregação mesmo, porque senão não vai ter voz até o final. Amém, mas foi uma bênção, Deus abençoe esse grupo. Você fique nessa noite preparado, para acreditar que Deus vai ter coisas para falar e fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Temos alguém aqui hoje pela primeira vez? Você foi convidado, ou passou ali na porta, ficou com vontade e acabou entrando? Faça seu sinal para eu ver. Eu quero cumprimentar vocês, orar pela vida de cada um. Amém? Deus abençoe, fique à vontade. Nós temos o nosso canal no YouTube, Comunidade Batista Cristã. Só você entrar lá, tem várias ministrações. Semana passada o Messias ministrou, na retrasada foi a pastora Eli, na outra foi eu com aquela ministração sobre as lições com Sansão, que foi na ceia. E hoje eu quero falar com você sobre uma mensagem importante, uma ministração interessante. E mesmo que não foi o mesmo texto, porque foi em Marcos, hoje eu vou usar Mateus, mas a passagem foi a mesma daquilo que iniciou meu ministério ali na pregação. A minha primeira pregação, eu utilizei essa passagem que Jesus Cristo está no Getsemane. Então, é uma passagem que eu tenho um imenso carinho por ela. E ela nos mostra certas lições que eu queria compartilhar, pelo menos 4 lições que eu queria compartilhar com a igreja hoje, na sua caminhada de fé, para que você possa compreender o que Deus quer com você, em nome de Jesus. Então o tema de hoje, a ministração de hoje é as fases do Getsemane na vida cristã. Amém? As fases do Getsemane na vida cristã. E eu peço que você abra a sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 26 também. Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos iniciar com o versículo 26 e até o 30, depois nós vamos pular para o 36. A minha versão bíblica aqui que eu vou usar hoje é a NVI. Caso você seja de posse de uma versão muito diferente, escute. Diz assim, Evangelho de Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que agora em diante não beberei este fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora dá um pulinho aí, e vai lá para o versículo 36. Mateus, capítulo 26, mas agora no versículo 36. Diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E num pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Então nos deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que lhe trai. Amém? Senhor Deus, eu oro para que essa ministração possa gerar fé, gerar perseverança, resiliência, para que possamos crescer e desenvolver a nossa salvação, que a Tua graça nos capacite sempre para avançarmos e vivermos nos Teus projetos, segundo andando no centro da Tua vontade, guiados pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Antes de passar pela cruz, antes de ir para o Gólgota, antes de ir para o Calvário, Jesus passou pelo Getsemane, e foi um local muito pesado. Apesar que essa passagem de Mateus não fala disso, mas em Lucas relata que ele chegou a suar gotas de sangue, de tal ponto estava a sua atenção ali naquele jardim, naquele local onde ele escolheu para orar, e ele suava gotas de sangue. E na versão ali de Lucas fala que essas gotas de sangue tocavam ao chão, ou seja, não era apenas uma, duas, eram gotas. O seu corpo começou a suar gotas de sangue, e foi um local muito profundo, porque foi um local de decisão. Veja, a palavra de Deus diz que toda a lei, tudo aquilo que foi profetizado antes de Cristo, culminaria, consumaria, finalizaria ali na pessoa de Jesus. Ele cumpriria toda a lei. E a lei também, ela falava sobre o sacrifício, mas também falava sobre a expiação. Sendo assim, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos nela a redenção, nós vemos nela ali, aquele momento de resgate. Mas o sangue de Jesus não começou a ser derramado na cruz e nem com o chicote. O sangue dele começou a ser derramado ali no Getsemane. Ali então iniciou a expiação, algo que o sacerdote fazia ano após ano. Ano após ano ele tinha que fazer aquele procedimento do sacrifício ali do cordeiro, do bode, de animais, tanto por si, da sua família e pelo povo inteiro. O dia do perdão, Yom Kippur. Todos os anos ele tinha que fazer isso. Mas Cristo Jesus, como nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, cumprindo a lei, ele fez a expiação, não utilizando cordeiros e nem bodes, pois ele mesmo foi o Cordeiro de Deus enviado ao mundo. Mas ao contrário daquilo que fazia o sacerdócio levítico, o sacerdote descendente de Arão, os Coanim, que todos os anos eles tinham que repetir, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que o sacrifício de Jesus é perfeito, por isso ele se ofereceu apenas uma vez e pronto, e acabou. Porque o dele é perfeito, o dele não tem mácula. Ele veio ser entregue sem pecado, porque o sacerdote tinha que oferecer o cordeiro até por ele mesmo, mas o próprio Jesus, ele mesmo foi o sacrifício perfeito, sem pecado. E nele se cumpriu então toda a lei. Por ele nós temos essa redenção, mas isso, o processo da expiação, começou ali no Getsemane. Quando falei em Lucas capítulo 22, versículo 44, enquanto ele começou a derramar gotas de sangue ali no chão. Só que eu quero falar, e agora eu vou entrar mais no tema da nossa ministração, que o Getsemane não é apenas um lugar, mas ele é uma fase. Getsemane não é apenas um local, mas ele é uma fase que nós passamos na nossa vida cristã. E aqui agora, entrando para aquilo que nós lemos, principalmente aqui a partir do versículo de número 36, do Evangelho de Mateus capítulo 26, que nós lemos,
o Getsemane em si, nós podemos tirar 4 lições daquilo que Jesus Cristo passou e que nós lemos. E a primeira que nós podemos elencar aqui é a fase de guerras que não devemos lutar sozinhos. A primeira lição que nós podemos tirar dessa fase aqui do Getsemane é que guerras que nós iremos travar, não necessariamente nós temos que estar sozinhos nelas. Nós vemos que logo no começo aqui, Jesus pede para que seus discípulos orem com Ele. Gente, nós estamos falando aqui de Deus Emanuel. Nós estamos falando aqui daquele Jesus Cristo que orava por aqueles que estavam com uma carência de fé. Certa vez Jesus foi orar por um menino que tinha, ao nosso ver assim, hoje em dia, seria como se fosse uma epilepsia, que o deixava mudo, surdo, caía em qualquer lugar, às vezes na água, às vezes no fogo, e se não tivesse alguém para socorrer, poderia falecer aquele rapaz. Os discípulos de Jesus não puderam orar, e ele leva para Cristo, o Pai, chamado ali. E Jesus fala para ele: ó, você crê? Ah, não sei, eu levei para os seus discípulos, eu mesmo não puder. Jesus fala para ele: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, para Deus nada é impossível. E aí o Pai chega e fala para Jesus: me ajude então na minha incredulidade. Em algumas traduções, me ajude então na minha pequena fé. Na minha fé pequena. E Jesus vai lá e vai. Imagina só. Ele é aquele que os discípulos olham para ele e falam: Senhor, nos ensina então a orar. E Jesus vem e ensina a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Mas de repente, nós vemos aqui no momento do Getsemane, que Jesus estaria travando a maior batalha da sua vida aqui na terra. Ele estaria travando essa batalha que seria terrível, porque nós lemos aqui que a palavra de Deus fala que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, e ele mesmo fala que a alma dele estava profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele fala: fiquem comigo, vigiem comigo, orem comigo. Primeira coisa que nós temos que ter então, como um exemplo nessa passagem, que poderia ser impensável para nós, é que se Jesus Cristo pediu, quem não somos nós para a gente não pedir também para que os irmãos orem conosco? Verdade. No momento de uma batalha, no momento de uma guerra, no momento de uma luta, no momento desta fase do Getsemane, quando você está passando ali por aquela aprovação, Jesus nos deu o exemplo. Então que nós possamos chamar também mais pessoas abençoadas para estarem comigo, vigiando conosco, orando conosco naquele momento. Agora Jesus fala para orarem por ele, e ele fala o motivo, porque mesmo Jesus, sendo o Senhor aqui conosco, aquele que nos ensina a orar, o autor e consumador da fé, o que é o alfa, o ômega, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele explica, porque no versículo de número 41, quando ele pede para eles orarem por ele, o que Jesus fala? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Nós não podemos confiar na nossa carne. Nós não podemos confiar. Veja, Jesus Cristo, nós temos que Ele era divino aqui na terra. Era o Senhor, era um com o Pai, mas Ele também era homem. E além como homem, Ele teve que passar pelas mesmas fraquezas e tentações que nós passamos. E Ele estava ali nos ensinando que por mais que nós venhamos achar que o nosso espírito está legal, que a nossa mente, nós adoramos a Deus, nós queremos servir, nós temos que compreender que a nossa carne ainda é carne. Amém? Ainda é carne. Não fique se gloriando na sua carne, achando que a sua carne tem alguma coisa boa, tem algo de valor. Não. Por isso que nós temos que estar juntos, não nos afastar, porque o nosso espírito pode estar forte, mas a nossa carne pode nos enganar. Paulo mesmo fala isso em Romanos: ao bem que eu quero fazer, todas as vezes eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu não estou nesse corpo, eu não estou nesta carne. Outras palavras ele dizendo.
Ainda que com o meu espírito eu adoro a Deus, os meus membros, ou seja, a minha carne, ela quer me levar para outra direção. E é necessário nós compreendermos que tem batalhas, que a nossa carne vai tentar nos enganar, nos fazer desfalecer. E é nesse momento que nós não podemos estar sozinhos. Tem uma frase que diz o seguinte: que quem tem coragem de confessar uma tentação não precisará confessar um pecado. Quem tem coragem de confessar uma tentação não irá cair nela. Ou seja, se você tem coragem de falar das suas fraquezas para alguém, provavelmente você não vai precisar de confessar aquele pecado. Mas quando você fica passando por uma batalha, passando por uma peleja, uma guerra sozinho, a chance daquilo te dominar é muito grande. Eu estou com vontade de chutar o balde, eu estou com vontade de voltar para as drogas, eu estou com vontade de adulterar, estou com vontade de prostituir, eu estou com vontade de desistir da fé, e você fica guardando tudo aquilo para si. Provavelmente aquilo vai dar vazão para uma outra coisa. Mas quando você está sentindo-se tentado por algo, veja, ser tentado não é pecado. Mas quando nós estamos passando por aquilo e você chama alguém para orar com você, você confessa, você fala daquilo para alguém, e alguém vai lá e te instrui e ora contigo, a chance de você superar aquilo é muito maior do que se você estivesse calado ou sozinho. Quem me entendeu? Diga amém. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com o Getsemane é: não lute sozinho em guerras. Amém? A segunda fase aqui que nós aprendemos no Getsemane, a segunda lição, é que tem pessoas que nós contávamos com elas, mas elas podem adormecer. São pessoas que nós contávamos com ela para estar ali do nosso lado, estar nos socorrendo, estar nos ajudando, estar dando aquele ombro amigo, aquela mão que nos sustenta, dando aquela palavra de encorajamento, aquela palavra do tipo assim: não faça isso, o que é isso? O que você está pensando? Estamos aqui juntos, vamos vencer. E de repente não terá aquela empatia com você e vão te abandonar. Não vão corresponder às suas expectativas. Mas eu quero te dizer algo aqui maravilhoso: Jesus jamais nos abandonou. Porque Ele foi abandonado em nosso lugar. Por isso Ele nunca jamais vai nos abandonar. Glória a Deus. Amém? Jamais. Todos podem te abandonar, como diz a palavra de Deus, até o seu pai e a sua mãe podem te abandonar, mas eu, Senhor, não me darei. Amém. Jamais. Eu lembro quando eu era criança, eu não lembro quem foi que iniciou isso, acho que foi um pregador lá nos Estados Unidos, na Austrália, coisas do tipo. Mas deu uma ilustração e tinha uma pessoa que sempre andava com Deus, e quando ela estava ali na praia, ela sempre andava, e quando olhava para o lado, talvez você já viu essa história, sempre havia uns pezinhos ali na areia. Olha, Deus andando comigo, Deus andando contigo, sempre. Só que de repente, num desses dias que estava andando ali na praia, começou a ouvir um vendaval, começou a ouvir ali uma tormenta, uma coisa difícil. E ela entrou em desespero, e quando olhou para o lado, os pezinhos que andavam com ela, aquelas pegadas, desapareceram, e ela só via as pegadas de uma pessoa. E ficou pensando: muito bem, quando estava tudo bem bom, estava aqui do meu lado. Agora que vem a tormenta, que vem o dia ruim, estou sozinho, estou abandonado. E aí, quando passou aquela fase, quando chegou do outro lado, as duas pegadas começou de novo, do ladinho, com aqueles 4 pezinhos. Eu tomei um pouquinho. No momento da bonança estava comigo, no momento da tempestade me abandonou. Só fiquei vendo aqui uns pés, aqui, só um par de pé. E aí, quando atravessou para o outro lado, ficou tudo bem? Apareceram os seus pés de novo? Não, isso não. Quando estava no momento da tempestade, os pés que você estava vendo não eram os seus, eram os meus, pois eu estava te carregando no meu colo. Amém? É algo assim que talvez muitos já ouviram e ouvi isso.
Isso fixou na minha mente, porque Deus jamais nos abandona. Glória a Deus. O Senhor jamais nos abandonará. Amém. Mas é interessante nós aprendermos com essa lição, porque por 3 vezes Jesus pede para que os seus discípulos, ele levou consigo 3 discípulos, ele pede para que por 3 vezes eles fiquem com ele. Veja, nós começamos lendo ali no período da ceia. Judas já tinha saído para trair Jesus. Pedro já tinha sido avisado que ele ia negá-lo. E aí ele leva consigo os seus 11 discípulos lá para o Getsemane. Judas já estava já incomunado lá com os sacerdotes para traí-lo. E daqueles 11 ele separa 3. Tira ali o Pedro, mais 2 discípulos, e leva consigo para orar com ele. Por 3 vezes. E ele os encontra dormindo. Ele está orando ali: Senhor, eu estou angustiado, eu sei que me aguarda. Ainda que toda a plenitude, toda a divindade habite em mim, eu estou dando um corpo humano. Eu tenho que passar pelas mesmas fraquezas. E eu estou sentindo um pavor, porque eu sei que o pecado do mundo, desde Adão até o último homem a ser gerado nessa terra, está vindo sobre mim. A angústia foi muito grande. E ele começa a falar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível for, se tiver outro jeito, não deixe eu morrer na cruz, vamos assim dizer. Adie isso, ou encontre uma outra forma de redimir a humanidade. É mais ou menos isso aqui que Jesus está falando. Só que ele fala: mas não seja o que eu quero, porque eu estou naquele momento agora de humanidade, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele encontrou os seus discípulos 3 vezes. Dormia, levantava, orava 1 hora, levantava, chegava lá, os discípulos estavam dormindo. Ele chamava: gente, vigia comigo. E voltava lá, se prostrava com o rosto em terra e orava, falando as mesmas palavras. Levantava, depois de 1 hora, chegava lá, via os discípulos dormindo de novo. Gente, levanta, ora comigo, fica comigo. Muitas das vezes, as pessoas que você poderia contar não vão corresponder às suas expectativas, não vão dar aquele feedback que você queria, vão até mesmo te abandonar. Não acredito que isso aqui não acontece na igreja não, né? Ou alguém aqui nunca foi abandonado? Todo mundo já foi. Gente, eu já investi tanto naquela pessoa. Meu Deus do céu, eu olhei tanto para aquela pessoa, quando eu precisei da oração daquela pessoa, a pessoa não orou por mim. Gente, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu fiz tantas visitas naquela pessoa. Toda semana tinha um BO para resolver no casamento, ou era com o filho, ou era com alguma coisa. Eu sempre estendia a mão, chorando junto. E agora, o dia que eu precisei, o dia que eu não estava muito legal, a pessoa virou as costas para mim. Parece que tudo que eu fiz de nada valeu. E de repente estava valorizando até outra pessoa que nunca fez porcaria nenhuma para ela. Muitas vezes são assim, você não. E nós temos que compreender que isso são fases da nossa vida cristã, fases do nosso Getsemane. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Agora é muito interessante, porque por 3 vezes Jesus pediu para eles estarem com ele em oração. Só que a palavra de Deus diz que ele os encontrou, não é não orando, os encontrou dormindo. Imagina alguém falar: meu amigo, vamos acordar aí. Quem já participou de vigília? Igual o dia de Jesus está falando, vai ter uma vigília agora. Quem já participou de vigília? Tem vigília que geralmente é das 10 da meia-noite, mas tem aquelas vigílias que começam às 7, 6 horas, 7, 8 horas da noite e vai no outro dia. E eu me lembro, logo eu estava lá naquele primeiro amor assim, e eu era monteiro, quem crente monteiro, não saía do monte. E eu tinha um carro assim, coloquei um som nele, em Corsinha, a gente ia lá para o monte do Medante, nem sei se pode mais orar lá hoje em dia, mas a gente chegava lá, abria o som, a gente orava, e mesmo com o som alto, eu levava lá um grupo para a gente orar. Tinha uns que dormiam assim, pendurados na moto, pendurados em qualquer canto. Eu falava: meu amigo, olha o som alto aqui, a presença de Deus descendo, e tinha gente que dormia. Mas Jesus estava pedindo
dividir em 3 vezes. E nós temos que analisar esse sono desses discípulos. Porque não é um sono comum, é um sono de providência. Amém? Entenda que há um princípio aqui nesse sono desses discípulos. O que Jesus ensinou para os seus discípulos ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20? Só virar um pouquinho mais para trás, depois a gente volta aqui no que a gente está estudando aqui na Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. O que ele falou aqui? Se você não encontrou, escute. Diz assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês. O meu Pai Celestial está no céu. Versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse é o princípio da oração. A oração de concordância que o próprio Jesus ensinou. E nós não temos dimensão do poder da oração, dimensão sobrenatural, espiritual, do poder de oração, quando nós nos reunimos como igreja, crendo no nome de Jesus, selando com o nome de Jesus. Ainda mais quando a igreja está ali num propósito de oração, de jejum, de entrega. Pedro estava preso, como diz ali no livro de Atos, e a igreja se reuniu para orar em prol dele. A igreja orando e os anjos trabalhando lá onde Pedro estava, quebrando correntes, abrindo cadeias, porta automática se abrindo. Nem existia motorzinho lá, e a Bíblia diz automaticamente a porta se abriu. E de repente Pedro sai livre e vai em direção onde a igreja estava orando. E Pedro começa a bater: gente, abre aqui. E o pessoal: ai meu Deus do céu, quem que é isso? É um espírito. E Pedro falou: sou eu, Pedro. Mas o que é isso? Pedro está preso? O que está acontecendo? E quando eles viram que realmente era Pedro, eles se alegraram muito. Nós não temos noção do poder que há na oração. Por nós concordamos. E nós vemos aqui que esse sono desses discípulos foi gerado por Deus para não ter concordância. Porque Jesus, imagina só, ele está lá ajoelhado: Pai, estou suando gotas de sangue, eu estou muito atribulado aqui neste momento. Estou suando gotas de sangue. Se possível, passa de mim este cálice. E os discípulos: amém, glória a Deus. Passa dele esse cálice, Senhor. Não teve concordância na oração. Quem está me entendendo? Diga amém. Não teve concordância. Se a concordância funcionasse, talvez o combate teria sido adiado. Mas o próprio Deus pode fazer pessoas adormecerem, para que você tenha que passar pelo que você está passando. Amém. Ele mesmo pode ter guiado isso para acontecer e realizar um propósito da nossa vida, um tratamento. Vou deixar ninguém concordar, vou permitir você ficar só, porque você tem que passar por isso. Porque esse é o seu momento. A minha vontade é essa para você. Só que nós nunca podemos esquecer, ainda que todos nos abandonem, ainda que ninguém corresponda à nossa expectativa, Deus jamais nos deixa só. Deus jamais nos deixa só. Amém. Tem coisas que vão acontecer que é a permissão de Deus. É para nós passarmos por aquele tratamento mesmo. É para nós passarmos por aquela experiência. Ele permite isso acontecer. Aqueles discípulos estavam com um sono dormente ali, que não conseguiam, mas não era apenas algo natural. Nós vemos ali algo sobrenatural também agindo na vida deles, para abandonar Jesus neste momento. Continuando aqui, a outra fase, uma terceira fase que nós podemos pegar aqui, é que nós só vamos conseguir vencer o Getsemane através da oração. Amém? Nós vamos vencer o Getsemane orando. O propósito da oração, escute o que eu vou te falar aqui agora. O propósito da oração não é mudar a Deus, mas nós. Por 3 vezes Jesus pediu para passar dele aquele cálice, porque a Bíblia está falando, ele começou orando.
possível de mim, passa esse cálice. 1 hora orando. Ele viu os discípulos dormindo, acordava eles, e quando voltava a orar, falava as mesmas coisas. 3 vezes. Ele pediu, se possível de mim, passa este cálice. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. 3 vezes ele orou. E não mudou a vontade de Deus. A vontade dele era passar aquele cálice, mas o cálice ficou para ele tomar. Ou seja, quem mudou não foi Deus, foi o Filho. Amém. O Filho teve, como diz ali o de Hebreus, rendeu obediência por morrer em morte de cruz, porque ele tinha que passar pelas nossas mesmas fraquezas. Ele é o maior exemplo de renúncia. Tem uma passagem na Bíblia que eu estava lendo essa semana que eu acho maravilhoso, que é quando um dos discípulos de Jesus corta a orelha de um soldado ali dos judeus, do sacerdote, chamado Mal. E o próprio Cristo fala: mas por que vocês estão aí estendendo a espada? Aquele que quer viver ou quer achar que tem poder na espada, vai morrer pela espada. Você não acha que se eu pedisse ao meu Pai, Ele enviaria para aqui mais de 12 legiões de anjos para me livrar? E Ele mesmo falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Amém. Glória a Deus. Não são os judeus, não são os romanos que o mataram, Ele se entregou. Qualquer momento, gente, um anjo, a Bíblia fala aqui uma vez, quando Deus estava querendo fazer um tratamento ali com o povo de Israel, Ele colocou para Davi escolher, 3 anos de fome, 3 anos de peleia, mas eu não lembro se são 3, ou então 3 dias da minha morte. Ele falou: que não cai em peste, porque o pecado foi meu. E que eu não caia na mão dos homens, mas que caia na mão de Deus, porque Deus pode usar de misericórdia para mim. E Deus enviou só um anjo, e ele fez ali uma carnificina. E aí a Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, aquele anjo, Davi viu, ele com a espada desembanhada, e ele ali, flutuando entre o céu e a terra, em cima de Jerusalém. E quando ele viu aquilo, ele entrou em desespero. Um anjo matou mais de 70 mil pessoas. Jesus fala que se ele quisesse mais de 12 legiões, e cada legião teria pelo menos 6 mil. Se for colocar nos tempos romanos ali, seria 6 mil. Imagina, mais de 12 legiões. O que isso faria na humanidade? O que isso faria? Ele se entregou. Por quê? Porque na oração nós vamos também conhecendo a vontade de Deus, e quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais somos vencedores. Amém. O propósito da oração então é aprendermos a viver a vontade de Deus. Na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, gente, é um texto maravilhoso. Depois que eu entendi isso aqui, eu compreendi como é que funciona a oração. Porque diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa. Olha só, olha essa frase: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas, gente, essa frase aqui, sabemos que quando nós oramos, Ele nos atende de acordo à sua vontade. Gente, a oração, ela não nos projeta para mudar a Deus. A oração, ela tem o teor de nos moldar a Deus, a de compreendermos o projeto de Deus para a nossa vida. Talvez o desejo de você orar é o seguinte: Deus, que aquela pessoa que me fez mal, que ela morra. Só que de repente nós conhecemos a vontade de Deus. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem.
E a gente, em vez de orar aquilo que está no nosso coração, nós vamos orar de acordo à vontade de Deus. Amém. Amém. A oração, o intuito dela não é convencer Deus que o que eu quero é o melhor, mas para nos humilhar a nossa vontade e entendermos que somos servos e dependentes dele, pois ele é o Senhor e a ele é quem pertencemos. A oração é isso. Eu falo para Deus, Deus, a minha vontade é melhor. Pera um pouquinho, Deus fala, você nunca leu o que está escrito ali no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante? Os meus caminhos são maiores que os seus, os meus projetos, os meus planos são mais altos do que os seus. E a minha palavra, quando lanço, ela jamais volta vazia. Nunca leu o que está escrito lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante? Eu é que sei que pensamento que tenho para vós, pensamentos não de mal, mas sim de bom, para vos dar o fim a quem desejais, pensamentos de esperança. Então vocês vão me clamar e vão me buscar de todo o coração, e eu os ouvirei. É quando nós entendemos a vontade de Deus que nós vencemos os Getsêmanes da nossa vida. É quando nós entendemos a vontade de Deus, a nossa oração vai se alinhar à sua vontade e nós vamos vencer nesta fase. Posso ouvir um amém, gente? Quem está me entendendo? Às vezes nós não estamos vencendo porque estamos querendo que Deus se amolde a nossa vontade, mas nós que temos que nos moldar à vontade dele, pois ele vai nos ouvir quando nós compreendemos o que está no coração dele. Amém. Nos ouvir. Quem é pai e quem é mãe aqui? É de filho pequeno. Está naquela fase assim, sei lá, de 8, 9, 10, se tornando pré-adolescente. Na nossa sociedade hoje em dia, o que eles ficam pedindo para a gente? Não é? Não é só comer em casa. A gente fica colocando termos e condições. E se eles não entenderem os nossos termos e condições, o que a gente faz? Não damos. Eles conseguem algo quando eles se adequam à nossa vontade. Não é verdade? Se adequam à nossa vontade. Da mesma forma, somos nós com Deus. Nós que temos que nos adequar à vontade dele, porque nós temos que compreender, gente. Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante, nós não devemos nos conformar com os rudimentos, com esse mundo, mas a nossa mente tem que ser transformada, renovada, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é Ele que compreende as nossas vontades, é nós que temos que compreender as vontades dele, e compreender que os caminhos dele são sempre para glorificar o seu santo nome. Tem uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 9, que narra a respeito de um cego de nascença. Eu estava lendo essa semana. Eu acho muito interessante, muito bonito, quando as pessoas chegam a Cristo e perguntam para ele: e esse aqui que nasceu cego? Ele nasceu cego. Quem pecou, ele ou os seus pais? E o que Jesus responde? Nem ele nem seus pais pecaram, mas Deus o permitiu nascer assim, para ser glorificado na vida dele. E a Bíblia diz que Jesus fez ali um lodo, colocou, aplicou nos olhos dele, mandou ele se lavar, e quando ele se lavou, ele voltou vendo. E gente, o interessante é que os fariseus, os mestres da lei, ficaram doidos, porque nunca isso aconteceu nos registros bíblicos, um cego de nascença enxergar. E eles ficam perguntando: para um pouquinho, quem te fez ver? E ele começa a falar: eu não sei, porque quando eu lavei os meus olhos e comecei a enxergar, eu não vi o rosto daquele que fez. Eu só sei que eles falaram que é o tal de Jesus, foi o tal de Jesus que fez. E eles falaram: espera um pouquinho, dá glória a Deus, porque esse Jesus é pecador. E ele falou: se é pecador, não sei, mas o que eu sei é o seguinte, que Deus não ouve pecadores, ele orou por mim e eu estou enxergando. E aí chamaram os pais dele, e os pais ficaram com medo e falaram: isso é nosso filho, realmente é nosso cego.
Como ele está enxergando, nós não sabemos. Pergunta para ele, tem idade. O pai já estava abandonando o filho. Como dizem, o pai pode abandonar, mas Deus jamais nos abandona. E aí eles perguntaram até o final. Ele glorificando a Deus, falando o seguinte: por acaso vocês estão querendo se tornar discípulo dele? E eles falam: esse discípulo dele, você, que é todo nascido em pecado, não sabe nada, você é um leigo, nós somos doutores da lei. Sai daqui, sai daqui. E aí vai, se encontra depois com Jesus. Jesus chega até ele e fala: você crê no Filho do Homem? Creio. Quem é ele? Fala: eu que falo contigo, eu vou com você. E a Bíblia diz que ele mandou aquele homem. E aí os fariseus chegam: pera um pouquinho, está conversando a ele? Que negócio é esse? Curou os olhos do cego? Eu vim para que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Aí eles falam: está falando da gente? Aí Deus fala: se vocês não entenderam a Bíblia, porque vocês são os pecadores, que vocês se achavam alguma coisa, não são nada. Vocês estão vivendo a vontade de vocês, mas eu vim aqui buscar aqueles que querem fazer a vontade de meu Pai. Amém? Nós temos que aprender a viver na vontade do Pai, a viver na vontade de Deus e entender que nós somos dele. Amém. Jesus não deve ser somente o Salvador, ele tem que também ser o Senhor. Muitos hoje em dia querem o Jesus Salvador. Eu creio que Jesus me salvou, mas ele é Senhor da sua vida? Ele é o seu Senhor? Você está submetido à vontade do teu Senhor? Se queremos vencer, e vamos vencer através da oração, ela tem que nos humilhar para entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida. Não tem a ver com nossos planos, mas com a palavra, com os projetos dele para nós. E por último aqui, dessas fases de Getsemane, nós precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Isso aqui eu acho que é uma das passagens mais importantes. Precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Jesus orou 3 vezes no Getsemane, mas o Pai não falou nenhuma vez com ele. Deus não respondeu nenhuma vez. Ele pediu 3 vezes: passa de mim, se possível de mim, passa de mim esse cálice, e não teve resposta. No Getsemane nós devemos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Ainda que você ore, chore, se humilhe, tem momentos que nós não ouviremos a voz de Deus. Amém? Aleluia. Em certa ocasião o apóstolo Paulo orava. Ele tinha muitas revelações. Ele foi um homem que foi arrebatado, foi usado para curar, para libertar. Teve uma revelação muito grande a respeito do Evangelho. Um homem que fez uma tremenda diferença. Mas a Bíblia diz o seguinte: que foi enviado para esbofeteá-lo na carne, um espinho na carne, que nós não sabemos o que é esse espinho. Tem conjecturas, mas nada é cravado dizendo: é isso mesmo. Mas o fato é que aquele foi enviado porque as revelações que ele tinha eram tão grandes, então para ele baixar a bola, foi permitido isso. E durante 3 vezes ele diz que orou, pedindo para que arrancasse aquilo dele, para tirasse isso dele, mas Deus não removeu, Deus não respondeu a oração dele. A única coisa que foi dito foi: a minha graça te basta. Você pode achar isso daí em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. A graça de Deus nos basta. Quando nós não temos a resposta de Deus, mas apenas o silêncio, nós não podemos nos esquecer que, independente de tudo, a graça do nosso Senhor nos basta. Enquanto tem graça nos caminhos, perseverarmos, apesar de tudo, até mesmo as perguntas sem resposta, a graça de Deus jamais nos faltará. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jamais nos faltará. No silêncio, Deus está conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Quantas vezes você faz oração e parece que você não escuta a voz de Deus? Eu me lembro uma certa vez que eu estava na igreja tão limpinho,
Chegou um rapaz, até me ligou, essa semana tinha muito tempo para falar com ele. Me ligou, querendo fornecer e vender um negócio de energia solar. Eu me lembrei disso. E uma vez ele me pegou, não lembro se eu estava em encontro, estava aqui na igreja. E ele me perguntou: Samuel, vocês falam vira e mexe aí, Deus falou. Mas como é que Deus fala? Como é que você sabe que é Deus? Queridos, eu falei para ele: a gente sabe quando Deus fala, porque não tem dúvida que Deus fala. Amém? Não temos dúvidas. Não temos dúvida, mas tem hora que a gente fala: Deus está falando, eu estou orando, eu estou clamando, até escuto a palavra de Deus, mas a voz de Deus, a resposta dele para a minha vida está Mas nós não podemos ficar desesperados, mas devemos perseverar, lembrando sempre que Deus está nos capacitando através da sua graça, da sua misericórdia e do seu Espírito que em nós habita. Amém. Eu quero terminar, já concluindo aqui para a gente orar. Eu acredito que hoje é um dia de oração para nos lembrarmos que as guerras não podemos ficar sozinhos nelas. Tem um livro, um personagem bíblico que é muito interessante, Jó. Quem já leu o livro de Jó aqui? Quem entendeu? Uma coisa é outra coisa é entender, né? Mas pelo menos você leu, é sério, está valendo. No livro de Jó, ainda que você não entendeu tudo, ou até mesmo se esqueceu de algumas coisas, você vai reparar que o livro de Jó tem mais perguntas do que respostas. É ou não é? Jó, quando está naquela situação de calamidade, nós só vemos ele sentado ali com seus amigos e só vem pergunta, tanto de Jó como vem pergunta de outro. Por quê? E nós não temos resposta. São 70 perguntas. Perdão, são várias perguntas. 70 perguntas depois é Deus. Mas são várias perguntas neste livro e nenhuma resposta. Só que é um livro que tem 42 capítulos e Deus só vai responder algo, vai falar algo a partir do capítulo de número 38. E o mais interessante, que quando Deus começa a falar, Ele não chega respondendo, Ele faz 70 perguntas. E perguntas do tipo: você está injuriado, está pensando por que isso me aconteceu? Está questionando aí os meus caminhos, mas onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Você sabe me explicar como eu formo ossos no útero de uma mulher? Você sabe me falar como é que eu criei as estrelas e a sua ordem? Você sabe me falar como é que eu consigo fisgar o Leviatã? Ou o Belmonte? São coisas que nós nem entendemos. E aí, Jó cai por si e entendeu que não tinha controle de nada, mas Deus era superior, soberano e estava muito além da sua imaginação, muito além dos seus pensamentos. E ele entendeu que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E é interessante isso aqui, porque a vida de Jó nos revela uma espiritualidade que é um exemplo, algo a ser seguido, pois a espiritualidade de uma pessoa não está na quantidade de vezes que Deus fala com ela, mas na capacidade dela em suportar os períodos em que Deus fica em silêncio. Amém. A espiritualidade está aí. Tem gente que parece que tem o WhatsApp de Deus. Todo dia, ó, Deus tem um recado para você. Ó, Deus falou comigo. Deus. É o WhatsApp de Deus. Biblicamente falando, Deus fala muito pouco. Quem é o personagem bíblico que é tido como o amigo de Deus? Abraão. Abraão foi tido como quem? O amigo de Deus. E nós vemos ali Deus se tornando amigo de Abraão ali em Gênesis capítulo 12.
e dá uma promessa para ele, de com 75 anos, mas passa 24 anos para Deus falar com ele outra vez ali, ó, está com 99 anos. E se você pegar as vezes que Deus falou com Abraão, a gente vai ver que esse amigo de Deus falou com ele apenas 4 vezes. Amém? Ou seja, a espiritualidade, ela é revelada na nossa capacidade de suportar o silêncio de Deus quando Ele não fala conosco, quando Ele não nos responde. A nossa perseverança, a nossa resiliência. Nós temos que entender que Deus, olha só, preste atenção, que Deus nos conduz a todo momento, em todo instante, nos conduz através da sua palavra, da Bíblia. Nós somos conduzidos, somos ou não somos? Pois a palavra mesmo diz que ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Nós somos conduzidos pela Bíblia, nós somos conduzidos pela palavra, mas naquele sentido rema, a palavra revelada, algo específico, isso é muito pouco. Amém? Isso é muito pouco. Nós pegamos poucas coisas dessa forma na Bíblia. Nós seguimos a palavra de Deus, nós somos conduzidos, mas aquele rema, aquela coisa específica, aquela teofania, são raras vezes. E a nossa espiritualidade, ela tem que ser testada no silêncio de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas por último aqui, só para você refletir, voltando aqui em Jó. Gente, Jó foi uma pessoa, para concluir aqui, Jó foi uma pessoa que o testemunho dele, quem deu foi Deus. Não foi? Foi Deus. Você pega a vida de Davi, você vê pessoas escrevendo sobre ele. Davi foi aquele que matou seus 10 milhares. E pega outros personagens, são pessoas que escrevem deles. Mas de Jó foi o próprio Deus que testificou, pois dizia: está vendo esse rapaz aí, está vendo esse homem? Ele é justo e íntegro. Quem falou isso? O próprio Deus. E íntegro, a palavra de integridade vem de inteiro, ou seja, que é uma pessoa inteira. Ele está ali fazendo a coisa certinha, mas ainda assim, Jó, tem ninguém que é igual Jó aqui, mesmo sendo Jó, que é um homem justo e íntegro diante de Deus, ele enfrentou o silêncio de Deus. E agora eu pergunto, por que nós não? Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: persista no silêncio de Deus. É algo que está nos planos dele, pois o Getsemane é só uma fase, mas independente disso, nunca se esqueça, a graça de Deus nunca nos faltará. Ele está sempre conosco. Vamos colocar de pé. Eu não sei como você chegou aqui, ou como que te trouxe a sua motivação.